sabe que eu nunca teria saído do seu lado. E cá está você. De fato estou. Me dê boas notícias às quais possa me apegar. Há boas notícias vindas de Creta e Éfeso. Tito e Timóteo silenciaram os falsos mestres e retificaram a boa doutrina. Bom dia, meu amado, minha amada, meu irmão que me assiste. Vamos começar o nosso domingo com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem como título O Desafio da Unidade em Cristo. E temos como objetivos saber, compreender que o que há de nos identificar como discípulos de Jesus é exatamente sermos um assim como Jesus e o Pai, e desenvolver a unidade, tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Nosso textuário, que se encontra em Efésios 4,13, fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. E a nossa lição de hoje fala: vivemos um tempo em que são identificados vários tipos de igreja. Igrejas históricas com características conservadoras, igrejas contemporâneas que buscam um programa novo, um culto e programas inovadores, buscando interação com as tendências do novo século. Temos igrejas renovadas ou carismáticas que dizem viver na busca de experiências crescentes de avivamento. Ainda temos igrejas abertas que buscam, no equilíbrio entre as tendências, um estilo novo para conviver com as diferenças. Uma razão apresentada por Jesus Cristo para que a igreja se apresentasse vitoriosa foi a unidade. Então vamos começar a aula de hoje respondendo aqui algumas perguntas, Algumas formas de preservar a unidade cristã. Então vamos responder junto. Que temos o andar digno, porque se não andamos dignamente, dando exemplo, mostrando a diferença que temos em nossa vida, isso promove a unidade cristã. A diversidade de dons. Quando respeitamos a diversidade de dons dentro da nossa igreja, isso também promove a unidade cristã. Porque, como o próprio apóstolo fala, uns foram dados para apóstolos, outros para mestres, outros para professores, e por aí vai a diversidade que Deus espalhou na igreja dos dons. Mais uma forma, imitarmos a Cristo. Essa é uma forma muito boa, Quando tentamos imitar o Mestre, a Cristo, também promovemos a unidade cristã. A maturidade cristã, essa é uma forma bastante excelente, Quando temos essa maturidade de entender o problema do outro, de suportar o outro, de ter essa condição de dar suporte aos outros irmãos, também promove bastante a unidade cristã. E por fim, os bons relacionamentos, Quando mantemos os bons relacionamentos dentro da igreja, dentro da comunidade, também preserva bastante a unidade de Cristo no nosso meio. E aqui vamos para o nosso primeiro desafio. O desafio da unidade está no fato de um andar digno, Efésios 4:1. Então Paulo aí exortou lá aos Éfesos que uma vida de responsabilidade diante de Cristo, o andar está expresso em toda a nossa atividade. Devemos viver de tal modo que o mundo reconheça que somos filhos de Deus. Então Paulo exortava lá para eles terem essa unidade. Eles tinham que ter esse andar digno, Temos que ter esse andar digno, mostrar que somos diferentes, que somos luz nesse mundo em trevas. Então esse é um dos desafios para promovermos a unidade cristã. E aqui vamos para uma pequena avaliação que você pode estar fazendo aí na sua casa, com você mesmo,
ou com o companheiro que esteja assistindo, a esposa, o esposo, um amigo, o filho, uma filha. Então vamos aqui a nossas 4 perguntinhas, né? Numa escala de 1 a 10, que nota você daria? A minha vida condiz com o meu chamado? Na área pessoal, que nota você estaria se dando, né? Na igreja, como você está andando? Na família e, por fim, na sociedade. Então, é uma autoavaliação para você fazer aí com você mesmo. E o nosso próximo desafio é: o desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à adversidade. Efésios 4:11. Então temos 2 perguntas aqui. Qual a diferença que há entre unidade e uniformidade? Mesmo em meio à diversidade, é possível sustentar a unidade? Então tem, né, a diferença aí, unidade, uniformidade. Qual dessas 2 você está praticando, né? Então, a unidade, ela promove esse complemento, esse entendimento. A uniformidade meio que se adequa, mas não tem aquela, vamos dizer assim, aquele complemento, né? Então, viva a unidade, né? Promova a unidade onde você estiver, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, tendo esse entendimento mais amplo, como a palavra do Senhor fala. E a segunda pergunta é: mesmo em meio à diversidade, é possível sustentar a unidade? O que estávamos falando no tópico anterior, né? Essa diversidade que temos dentro da igreja, né? A diversidade de dons, de talentos que Deus distribuiu, temos que ter esse entendimento, né? Que um faz uma coisa, um toca, outro prega, outro canta, e no final das contas todos se complementam, né? Não tem um maior que o outro, né? Então, quando entendemos isso e respeitamos, né, vamos dizer assim, o ministério do outro, né, o fazer do outro, conseguimos sim promover esta unidade. E aqui um tópico para discutirmos, né? Nem todos exercem a mesma coisa no corpo, mas a unidade é preservada. A diversidade existe exatamente para que se viva a unidade. Então, mais um complemento aí da unidade, né? Porque um corpo bem ajustado, como o apóstolo fala, ele tem essa, vamos dizer assim, essa diferença, mas no final se completa, porque nem todos exercem a mesma coisa, né? No corpo, o coração faz uma coisa, o rim faz outra, o estômago faz outra, mas no final das contas todos se complementam para que possamos estar andando, para que possamos estar em todo o funcionamento, né, do nosso corpo. E a diversidade existe exatamente para que se viva a unidade, né? Quando preservamos isso, né, quando entendemos que dentro dessa diversidade é um complemento e não a diferença, o A faz melhor, o B faz isso, eu canto melhor, porque pregar é melhor do que cantar, e essas pequenas discussões chulas, tolas, né, quando entendemos que isso não faz parte da unidade, tiramos isso do nosso meio, conseguimos sim preservar e ter uma unidade cristã melhor. E aqui mais um desafio, né, que fala: o desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo, Efésios 4:13. Então aqui mais algumas perguntinhas, né? Vida espiritual crescente. As características: tenho maturidade na fé? Sim ou não? É uma avaliação pessoal, né? Estou crescendo no conhecimento de Deus? Sim ou não? Busco desenvolver a unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada? Sim ou não? Então você vai responder aí com você mesmo. E mais um desafio que fala: o desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. Efésios 4:15 e 16. Então vamos discutir, né? Cristãos maduros desenvolvem o potencial da fé? O que é que você acha? Sim ou não? Claro que sim, né? Quando temos essa maturidade, esse entendimento de entender não só as diferenças, mas também os problemas, em ajudar um irmão às vezes que está ali passando por problema, um irmão que está caído,
ou também ajudar aquele que não está fazendo a sua função corretamente, quando temos essa maturidade, né, quando temos essa experiência de complementar aqueles que fazem parte, né, do corpo de Cristo, não está apontando ou fazendo alguma coisa que venha criar dissensão, isso é um potencial muito grande para desenvolvermos nossa fé e para promovermos a unidade em Cristo das nossas igrejas. E aqui temos 3 alertas. Precisamos assumir um compromisso sério com as nossas doutrinas que representam os ensinos do Senhor. Precisamos estar advertidos contra os que ensinam doutrinas que não se fundamentam na fé. E por fim, basta alguém afirmar que crê em Cristo para logo nos irmanarmos com Ele. Não nos preocupamos em saber qual é a sua doutrina. Então fica esses 3 alertas, né? Precisamos assumir esse compromisso com a doutrina verdadeira da Bíblia, né? que está disponível para nós na Escritura, né? Doutrina séria, verdadeira, né? Não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina ou por qualquer ensinamento, modismo que trazem. O segundo, precisamos estar advertidos justamente contra esses falsos ensinamentos que às vezes chegam no nosso meio, na comunidade, né? E eles não se fundamentam na fé, na Bíblia, na palavra, né? São só mais, vamos dizer assim, correntes humanas, né? Temos que estar pedindo a Deus para nos livrar disso, né? E por fim, basta alguém afirmar que crê em Cristo para logo nos irmanarmos com Ele. Às vezes chega uma pessoa diferente na comunidade, uma pessoa nova, né? Com ideias diferentes também, que às vezes não são ideias bíblicas ou doutrinas, ensinamentos ou práticas realmente cristãs, e às vezes deixamos nos levar, nos influenciar. Então temos que nos preocupar com isso e saber qual é a sua doutrina. E aqui um tópico para refletirmos: há algo que está prejudicando o seu crescimento rumo à maturidade cristã? O que você pode fazer para solucionar esse problema? E o que você pode fazer para promover a maturidade cristã em sua igreja? Então são 3 perguntinhas aqui para refletirmos, né? Você acha que tem algo prejudicando o seu crescimento, nessa sua maturidade? Tem alguma pedra, tem alguma atitude que está justamente impedindo você chegar a essa maturidade, né? Ore a Deus, peça a Deus para tirar isso da sua vida, né? E a segunda, o que você pode fazer para solucionar esse problema? Porque eu sempre penso assim, né? Oração e ação. Você orou a Deus, no primeiro toque, e depois você vai agir, né? O que você pode fazer, né? Você para solucionar esse problema. Então, identifique esse problema, né? E tente solucionar, tente tirar isso que está ali atrapalhando. E a terceira pergunta, o que você pode fazer para promover essa maturidade cristã na sua igreja, né? O que você pode estar complementando na igreja com atitudes maduras, com atitudes de um pensar como a mente de Cristo, né? De entendimento, de agregamento, de união, de junção. Então faça, né? Promova essa unidade, né? Mostrando a sua maturidade, o seu entendimento cristão, como Cristo pensa, né? Como Cristo quer para a sua igreja e para as pessoas que fazem parte dela. E temos aqui mais um desafio que fala: o desafio da unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Efésios 4:17. Então tem aqui 2 desafios. Não andeis mais é um imperativo, não há meio termo. E na vaidade da sua mente, os seus próprios pensamentos. Então esse não andeis mais, ele é um imperativo, não tem meio termo, né? Ou é ou não é. Não andeis mais na mentira, não andeis mais no pecado, não andeis mais nas práticas do mundo. Claro que entendemos que como seres humanos não somos perfeitos, mas temos que estar atentos a esse não andeis mais, né? Sempre nos preservando, tentando pecar menos, tentando errar menos. E na vaidade da sua mente,
seus próprios pensamentos, né? Às vezes nos deixamos crescer na vaidade da nossa mente, às vezes achamos que fazemos algo muito bem feito e às vezes nós queremos que nós aparecemos e não Cristo, não a sua obra, né? Porque temos que entender que tudo que fazemos para Deus, quem tem que ser exaltado, engrandecido é Deus e não nós. Somos só um agente de levar isso, somos só o fio, né, que está conduzindo aquilo, mas no final das contas Deus é que é o autor da vida, o autor da fé, o autor da salvação. Toda honra e glória para Jesus Cristo. E aqui temos um tópico para discutir: rompimento com o passado. Não somos mais como aqueles que nos cercam, não podemos mais agir de maneira como eles o fazem. Então temos que romper com esse passado, né? Não somos mais como éramos antes, né? Às vezes não entendemos isso, mas também temos que ter o entendimento que, como seres humanos, não estamos livres, né, de ciclos de amizade, de meios familiares, de algumas coisas que vai nos levar justamente a mostrar se estamos ou não rompendo com esse passado, né? Às vezes vamos para um churrasco em família e chegando lá, às vezes muitas pessoas ou familiares seus não sabem que se converteu e vai oferecer uma bebida alcoólica ou oferecer algo que vá ferir a sua fé, né? Então temos que ter esse rompimento com o passado, com as atitudes do passado, não com as pessoas, né? Porque as pessoas, depois de um tempo, elas entendem, né, que você mudou, que você aceitou a Cristo, não pratica mais aquilo e às vezes com o tempo respeitam, né, a sua decisão, a sua atitude, e você pode frequentar um local sem esse problema, né? As pessoas entendendo porque você rompeu com o passado, com as atitudes erradas que você fazia. E aqui chegamos na nossa atividade do suplemento, que ele mostra, né, mais desafios a serem alcançados. Nosso estudo de hoje foi a lição 8, o desafio da unidade em Cristo. O assunto que estamos falando são os desafios da unidade em Cristo. E o nosso grande desafio aqui é escolher um dos desafios desse estudo e dar sugestões de como aplicá-lo em sua igreja. Então você aí na sua semana vai pegar o seu caderno, a sua agenda, o seu bloquinho de anotação e vai olhar aí no nosso estudo de hoje, escolher um dos desafios, né, para você dar como sugestão para aplicá-lo na sua igreja, para melhorar, né, a unidade cristã na sua igreja. E estamos chegando ao final da nossa aula. Aqui o nosso último quadro é sempre alguns desafios também para levarmos para a nossa vida, para a nossa caminhar com Cristo. E aqui temos o desafio de como viver esta unidade. Então temos 3 desafios aqui que falam: número 1, preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Cristo. Número 2, tendo o entendimento de que ser diferente não pode impedir de viver a unidade. E o número 3, desenvolver a unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Então no número 1 a gente tem que preservar, né, e enfatizar na vida os valores do reino, mostrar que somos diferentes, mostrar a nossa luz nesse mundo de trevas que estamos vivendo, né? O número 2 é tendo o entendimento de que ser diferente não pode impedir de viver a unidade, né? Entender que nessa diferença, nessa diversidade de dons, de servir, de estar mostrando na igreja, né, isso não pode impedir a unidade. Pelo contrário, isso tem que complementar, né, isso tem que se ajustar, esse corpo, né, bem ajustado, que cada membro faz uma coisa diferente e no final das contas se completa, né, nessa unidade. E por fim, o número 3, desenvolver a unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada, né, olhando para o alvo que é Cristo, olhando para frente, seguindo, né, para a nossa coroa, para buscarmos a nossa recompensa maior. Então temos que ter Cristo como centro, como alvo, para podermos promover uma unidade cristã autêntica e genuína. Então chegamos ao final da nossa aula de hoje. Está aí o canal, né? Se você
gostou da nossa aula, do nosso conteúdo, vai lá, se inscreve no nosso canal, isso dá uma força pra gente, né? Isso ajuda bastante no crescimento do canal. Se você já é inscrito e gostou da aula, vai lá, dá aquele like, né? Curte, dá aquele joinha. E se você também é inscrito e quer estar sabendo quando tem algo novo, né? Quando chegou algum conteúdo novo no canal, vai lá e assina e ativa a notificação lá, o sininho, né? Vai lá e clica no sininho. Quando você ativa ele, toda vida que tem um conteúdo novo, ele vai estar ali notificando. Então é isso aí, chegamos ao final da nossa aula. Eu queria estar aqui no nosso momento de oração, pedindo a Deus para que possa promover a unidade em nossas igrejas, né? Que possa promover a unidade no nosso meio, no meio do seu povo, no meio do nosso povo cristão, né? No meio dos evangelhos, que essa unidade possa estar sendo promovida, tendo crescimento. Também queria continuar pedindo oração por aquelas pessoas que estão aí ainda enfrentando essa grande dificuldade, essa doença aí que está assolando nosso país, que Deus possa ter misericórdia, pessoas que estão em hospitais, que estão doentes, pessoas que estão aí passando também pela dor da perda de um familiar, de um ente querido, que Deus possa ter misericórdia do nosso país, da nossa nação. E terminamos a nossa aula de hoje. Eu desejo aí a você que ficou conosco, que nos acompanhou, que você tenha um ótimo domingo, que tenha uma ótima semana abençoada no Senhor, que Deus possa estar abençoando a sua casa, que Deus possa estar abençoando a sua família, que Deus possa estar abençoando as suas finanças, o seu trabalho, e que você tenha uma ótima semana. Fique com Deus. Até a semana que vem. Um beijo aí no seu coração. Até semana que vem. Tchau.